eu tô falando o campeonato inteiro. Eu tô falando o campeonato inteiro, praticamente. É muito melhor ver os jogos dos nossos adversários e eles tropeçando e se dando mal do que necessariamente ver os próprios jogos do Fluminense. Acontece que agora a decisão tá nas nossas mãos. Praticamente, tá? Já estava, mas agora tá ainda mais. Eu sou Gabriel Amaral, sou jornalista, sou tricolor, e na noite dessa quarta-feira, agora há pouquinho acabou de terminar o jogo, o Flamengo venceu a equipe do Criciúma por 2-0 lá no Heriberto Rilse. Varela, aliás, por 3-0, né? Porque eu já mudei pro jogo do Juventude, fui atualizar aqui agora e o Flamengo fez o terceiro, né? Eu mudei pro jogo para ver a reta final ali do São Paulo e Juventude. Varela fez o primeiro gol, o Bruno Henrique fez o segundo cobrando pênalti e o Luiz Araújo fechou a conta no finalzinho da partida por 3-0. E com este resultado, o Fluminense depende... É porque já dependia apenas dele. Mas o Fluminense termina na frente do Criciúma se vencer o Cuiabá. Basta vencer o Cuiabá e o Fluminense estará à frente da equipe jaconeira. Jaconeira é o Juventude. Esse aí foi embora, né? Esse aí, o ponto que somaram fez toda a diferença. Mas o princípio aqui é o seguinte: em relação à equipe do Tigre, a equipe do Criciúma, a gente não é mais alcançado por eles se a gente fizer os 3 pontos contra o Cuiabá. O que mata é esse se a gente fizer os 3 pontos contra o Cuiabá, né? Mas antes tarde do que nunca. Tá aí a tabela na tela, a gente dá uma olhadinha aqui para poder mostrar, né, os... Então, tem alguns jogos em andamento aqui quando eu tô gravando isso, que são jogos que não importam tanto pro torcedor do Fluminense, né? O Botafogo tá sendo campeão, né? Por antecipação, não sei se vai terminar assim. Importaria só do Palmeiras estar um pouco mais relaxado ou não, mas assim, novamente, pouco importa o jogo contra o Palmeiras até o horário do jogo contra o Cuiabá, tá? A gente precisa vencer o Cuiabá. Se precisar de ponto contra o Palmeiras, é uma outra história. E esse jogo do Criciúma acabou ajudando a gente. Deixa o like aqui embaixo se você gostar do vídeo, se inscreve aqui no canal, fazer uma análise rápida aqui da rodada, porque tem muita notícia também nesse vídeo, tá? Bem, o Juventude venceu o São Paulo fora de casa. Quem viu meu pré-jogo, viu que eu falei, olha, o São Paulo e o Flamengo, eles não têm mais o que fazer no campeonato, tá? Eles não têm mais o que praticar aqui dentro do campeonato em relação ao futebol. O São Paulo ainda menos, porque o São Paulo não vai nem pra cima nem pra baixo. O Flamengo, existia ali dentro talvez um aviso do Felipe Luiz falando, olha só, eu sei que a galera quer que vocês entreguem, então eu vou olhar cada um aqui de dentro, se tá entregando ou não. E a gente sabe que, rodando o time, o Flamengo escalou um time praticamente inteiro, reserva, rodando o time, você dá oportunidade para jogadores que não sabem nem se vão estar no Flamengo no ano que vem. E o Felipe Luiz, pelo visto, vai ser o treinador deles. Então o Flamengo fez uma partida boa, 3-0 contra o Criciúma, não se dedicou no 100% e ainda assim venceu, para você ver o naipe dos adversários do Fluminense, né? E não custa lembrar, eu tava conversando com Bia hoje, Bia, minha esposa, né? Tava conversando com ela sobre a questão do Flamengo, falando, cara, o Flamengo não é obrigado a ajudar a gente não. Ela falou, não, o Flamengo inclusive já ajudou perdendo pro Fluminense naquele jogo, né? Obviamente não foi uma ajuda do Flamengo, mas enfim, vocês entenderam, né? Então assim, 3-0 do Flamengo, novamente, não tem que ficar, ai, obrigado, o Flamengo jogou o jogo dele, ganhou o jogo dele, como é a obrigação dele fazer sempre que quiser. Quando ele não quiser, também não é obrigação dele e eles se dão contas com a torcida deles. A merda quem se colocou é a gente de ter que ficar torcendo pro Flamengo num jogo contra o Criciúma numa quarta-noite, né? Mas enfim, nos cálculos aqui, qual que foi a grande vantagem? O Criciúma para nos 38, o Fluminense tem 40, joga nessa quinta-feira ainda, e o Fluminense, ganhando seu jogo, vai a 43. Escapa? Não. Ainda não matematicamente, porque tem o Atlético Paranaense e Red Bull Bragantino. Em caso de vitória do Red Bull Bragantino contra o Atlético Paranaense, vamos pro simulador aqui, porque vocês vão ver que esse Vasco 2, Atlético Mineiro 0, também foi muito importante para essa última rodada, tá? Deixa eu botar aqui os resultados, né? Porque o simulador tá aberto ali ainda. Vocês vão ver até o tamanho da importância desse 3-0 também do Flamengo, tá? Deixa eu mostrar a importância desses dois resultados, que foi 2-1. Na última rodada aqui, ó, na penúltima, né? O Fluminense ganhando do Cuiabá, um empate entre Atlético Paranaense e Red Bull Bragantino já define a zona de rebaixamento. O Bragantino vai ter 39, o Criciúma 38, o Fluminense 43, nenhum deles chega na última rodada na gente. Ou seja,
dos resultados dessa quinta-feira, se a gente ganhar só uma vitória do Red Bull Bragantino, uma derrota ou empate não, mas só uma vitória deles coloca o Fluminense ainda com chances de cair na última rodada. Com esse resultado, o Criciúma estaria rebaixado, né? O Fluminense vencendo rebaixa o Criciúma, e na última rodada as coisas se inverteriam do que a gente planejava, né? O Bragantino vai jogar em casa contra um Criciúma já rebaixado. E aí, enfim, uma vitória deles e uma derrota nossa lá na Arena da Baixada vai colocar, e aí vem o pulo do gato, tá? A gente venceu contra o Cuiabá e o Atlético o Atlético perdeu o jogo dele, que é o que faz a gente não escapar. Na última rodada, o resultado mais provável é a gente perder do Palmeiras, a gente sabe disso. Mesmo que o Red Bull ganhe do Criciúma, porque empatar não vai ser suficiente para eles saírem, mesmo que eles ganhem, o Atlético Paranaense também precisa, pelo menos, empatar com o Atlético Mineiro. Se eles perderem, eles estão rebaixados. Então o Atlético Paranaense está desesperado para ganhar esse jogo dentro de casa. E aí vem um outro detalhezinho, né? É que na última rodada, o Atlético Mineiro... Aí você pode falar, pô, Gabriel, mas o Atlético Mineiro não tá nem aí mais pro campeonato. Se o Atlético Paranaense amanhã não livrar a gente, lembrando, mais uma vez, com a vitória da gente contra o Cuiabá, se o Atlético Paranaense amanhã não pelo menos empatar o seu jogo e livrar a gente do rebaixamento, eles vão estar entrando num buraco gigantesco, porque o Atlético Mineiro vai chegar na última rodada com chance de cair. Porque se o Red Bull ganhar o Criciúma e o Fluminense arrancar um empate com o Atlético, com o Palmeiras, uma vitória do Atlético Paranaense e o Atlético Mineiro tá rebaixado. Então, assim, se o resultado tá assim, ó, é o resultado que tá colocando a gente rebaixado, tá? A gente tá sendo rebaixado na última rodada porque o Atlético Paranaense não foi competente de, pelo menos, pontuar com o Red Bull em casa, mas tá ganhando o Atlético Mineiro fora e a gente tá perdendo, a gente tá caindo. Se o Fluminense faz um golzinho, o Atlético Mineiro tá rebaixado. Então o Atlético Mineiro vai jogar a vida dele nesse último jogo e dificultar muito pro Atlético Paranaense. Agora, outro detalhe, tá? Que foi bom esse 3-0 do Flamengo. É o seguinte, a gente pode se livrar amanhã até com um empate. Não matematicamente, mas vocês vão entender. Olha aqui só. Se o Fluminense amanhã empatar com o Cuiabá e o Red Bull Bragantino não ganhar o Atlético Paranaense, mesmo que ele não ganhe, mesmo que ele empate... Não, empatar não dá. Vamos na derrota aqui que vocês vão entender. Se ele perder pro Atlético Paranaense, ou seja, o Atlético ganhou... O Flamengo ganhou, ajudaram a gente, mas a gente foi incompetente e empatou em casa com o Cuiabá. A gente não tem mais chance de cair, a não ser numa reviravolta absurda. Porque na última rodada, ainda que o Red Bull Bragantino ganhe e a gente perca, o Red Bull vai ter menos vitórias que a gente. Ainda que o Criciúma ganhe e a gente perca, eles vão ter o mesmo número de vitórias, mas vai haver uma diferença aí de pelo menos 5, 6, 7 gols de saldo para tirar. A gente pode tomar um 3-0, o Criciúma pode mandar um 4-0 no Red Bull Bragantino para poder eles se salvarem. Tem que tirar 7 de diferença. 3-0, 3-0 não salvaria. Então, a gente chegaria na última rodada praticamente salvo, mesmo com um empate. Então, qual que é o nosso dever nessa quinta-feira? Ganhar do Cuiabá. Tá? Não tem conversa sem ganhar do Cuiabá, não. Esse empate aqui é para não ser utilizado. Mas é o Red Bull não ganhar do Atlético Paranaense. Infelizmente, nessa quinta-feira, vamos ter... Olha a situação. Vem aqui comigo. Olha a situação que esses merdas, e aqui eu não digo só de jogadores, que jogadores também, de comissões técnicas e principalmente diretoria. Olha a condição que esses merdas colocaram a gente, a vergonha da gente ter que na quarta-feira torcer pro nosso maior rival, na quinta-feira torcer por aquele time que a gente mais rivaliza fora do estado do Rio, que é um dos times mais odiados por a gente, que é o Atlético Paranaense. É nessa situação que a gente tá. Sim, por causa da incompetência de todo mundo lá dentro do Fluminense. Só pra deixar claro isso e ficar registrado, porque daqui a pouco a galera esquece. Ganha meia dúzia de partida no Carioca e volta... Não, mas só pra ficar registrado, tá? É isso então, esse é o cálculo da rodada. Nessa quinta-feira tem pré-jogo, eu retorno ali algumas continhas pra gente fazer. Vamos falar só de outras notícias, inclusive sobre essa quinta-feira, algumas notícias importantes, tá? Eu apurei que o Cauã Elias será o titular, Germancano segue no banco,
existia ali uma dúvida em relação à possibilidade do Cauã Elias, que não vinha atuando muito bem nos últimos jogos, não vem, né? E o Cauã pudesse perder a posição para o Germancano, que fez gols recentemente, também não são atuações mágicas, mas que vem atuando de uma maneira que pode até reivindicar uma posição titular, mas o Mano Menezes treinou nessa quarta-feira e enfim, já passou para os jogadores que o Cauã Elias será titular nesta quinta contra o Cuiabá. E o meu amigo Dedéu Nelei, lá da Web Rádio Fluminense, também trouxe uma apuração dele de que o Keno será titular. Então, Keno volta de lesão e volta como titular. Aí fica a dúvida em relação ao substituto do Ganso. Porque o Fluminense tem uma escalação provável que já é conhecida, né? Com Fábio, Samuel Xavier, Thiago Silva, Thiago Santos, Diogo Barbosa, Martinelli, Bernal, Ganso, Arias, Keno e Cauã Elias. Só que o Ganso está suspenso. Quem entra nessa vaga do Ganso? Entra o Serna, o John Arias vem para uma criação mais por dentro, ou vai plugar um 4-2-4 ali no Fluminense. Entra o Lima, que vai ser o criador por esse meio de campo, e o Serna quem vai ficar no banco. Entra o Nonato e vai montar um 3 volantes, a gente não sabe. Vamos ver, vai ter que esperar a bola rolar. Na verdade, vai ter que esperar uma hora antes, quando a gente já estiver ao vivo aqui, inclusive no Raiz Tricolor, para poder trazer a escalação. Outra notícia, tá mais de 53 mil ingressos vendidos para Fluminense e Cuiabá. Você já comprou teu ingresso, irmão? Eu sei que o jogo é chato, eu sei que o jogo é insuportável ver o Fluminense em 2024, mas assim, 53 mil tricolores decidiram que vão nesse jogo. Você vai ficar de fora? Não dá, né? Tem que ir lá apoiar. Apoiar o time. Não, meu amigo, esquece esses jogadores, tá? O foco é na gente, o foco é no Fluminense, porque eu tenho falado isso constantemente. A gente vai jogar a Série B do ano que vem se a gente for rebaixado. Vai ter jogador aí que não vai estar jogando, tá? E se tiver, vai estar recebendo muito mais do que deveria receber pra isso, porque já tem contrato de Série A. Então vamos pra apoiar o Fluminense. Pra gente reivindicar esse comando, pra gente mostrar que o Fluminense tem torcida. 53 mil ingressos já vendidos. Lembrando que existe um acordo ali já do Fluminense, depende apenas da aprovação do JEP, para que o setor norte seja inteiro pro Fluminense, tá? Vocês sabem que divide ali o setor norte uma parte pro visitante. O Cuiabá, obviamente, vai ter meia dúzia ali só de familiar de jogador que mora no Rio, empresário, alguma coisa. O Fluminense já fez um acerto para colocar essas pessoas do Cuiabá num camarote e liberar o setor norte inteiro. Então, neste momento, o Fluminense já informou que o setor sul está esgotado, a leste, tanto inferior quanto superior, está esgotado, a oeste inferior está esgotada, a superior é a cadeira cativa, né? E só tem ingresso para o Maracanã mais, tem buffet e etc, e para o setor norte, justamente por essa chance de aumentar ali também o setor, e faltam alguns ingressos a ser vendidos. 53 mil deve ser um dos maiores públicos do Fluminense, aliás, já é um dos maiores públicos do Fluminense no Campeonato Brasileiro. Vá ao jogo. Pra gente fechar, um anúncio feito pela FIFA de que o Super Mundial, que tem sorteio, inclusive, nessa quinta-feira, a gente tá na apreensão, obviamente, do jogo contra o Cuiabá, mas uma coisa é pra fazer uma coisa sem esquecer da outra, né? Uma coisa não anula a outra. A gente tá na merda, na briga contra a Série B, não quer dizer necessariamente que a gente não possa falar de Super Mundial. A FIFA anunciou que existe um acordo com a DAZN. Lembra da DAZN que transmitiu o campeonato, a Copa Sul-Americana de 2019, aqui no Brasil, enfim. A DAZN fez um acordo com a FIFA para transmitir de maneira gratuita, dentro do seu site, do seu streaming, todas as partidas do Mundial de Clubes de 2025. Isso me chama muito a atenção, porque, assim, basicamente a FIFA deu os direitos quase, né, para a DAZN, e a DAZN tem o direito de negociar esses direitos, sublicenciar. Ela não deu, né? Obviamente que ela comprou, mas a DAZN, por exemplo, pode sublicenciar, segundo a informação do Alan Simon lá no UOL, de que esse sublicenciamento pode ser feito para emissoras locais, como, por exemplo, para a Globo, para a SBT, para a Record, para a Band, para o Sport TV, enfim, para outros meios de comunicação. Segundo o The Athletic, né, que é um site bem famoso, europeu, a DAZN vai pagar algo em torno de $1 bilhão. E esse pagamento
vem de um acordo, inclusive, envolvendo também a Arábia Saudita, que é quem tem ajudado a financiar esse Mundial, já de olho na Copa de 34 e na possibilidade de ter um Mundial desse tamanho também lá na Arábia Saudita. Então, neste momento, a DAZN tem nas mãos a exclusividade aqui no Brasil de transmitir o Super Mundial. O Super Mundial é deles, mas com o valor que eles pagaram, eles provavelmente vão ter interesse de revender para as emissoras que quiserem comprar. Aí pode ser que, né, vou vender só 10 jogos, vou vender 30 jogos, vender os jogos da manhã. Eles podem fazer ali os modelos que eles quiserem. Acho que há interesse da Globo, acho muito difícil a Globo ficar de fora de um torneio com Flamengo, Fluminense, Botafogo e Palmeiras e os grandes times da Europa, mas também não acho que a Globo vá comprar todos os jogos também para transmitir, talvez foque só nos times brasileiros. Enfim, isso é um papo para depois, eu só conseguia pensar em Criciúma e Flamengo. Agora, depois desse 3-0, finalmente eu só consigo pensar em Fluminense e Cuiabá. Beleza? Deixa o like aqui embaixo, se inscreve aqui no canal. Tamo junto e vamos escapar nessa quinta-feira, cara. Se Deus quiser, rolar a bola, abrir o placar rápido e ficar de olho só no jogo do Atlético. Até a próxima. Valeu!